Fala pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao canal Caju Tricolor. Se você é novo aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação. Comenta aqui embaixo o que você pensa em relação aos assuntos que a gente vai trazer aqui. Tem muito assunto mesmo. O vídeo vai ficar até mais longo do que o normal. Mas enfim, é para trazer muita informação para vocês. Estamos quase chegando aos 30 mil inscritos, já passamos dos 29 mil. Então vai ser muito legal se você puder ajudar a gente a chegar nos 30 mil. E como provavelmente esse é o último vídeo de 2024, já vou desejar um feliz ano novo para você que está aí do outro lado. Bom, vamos falar de Grêmio, vamos falar de bastidor, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita informação para trazer para vocês. Primeira delas envolve aquele jogador que deve ser o primeiro reforço do Grêmio para a temporada de 2025. Trata-se de João Lucas, lateral direito de 26 anos e que vai chegar para disputar a posição com o João Pedro. Neste momento, o Grêmio possui apenas dois laterais vinculados ao elenco profissional. O Mike, na lateral esquerda, e o João Pedro, na lateral direita. Isso porque o Reinaldo se aposentou não, deixou o Grêmio e o Fábio se aposentou. Inclusive a gente vai falar sobre o Reinaldo depois porque ele tem clube novo. Pelo menos essa é a informação que está circulando. Mas sobre o João Lucas, o Grêmio conseguiu chegar a um acordo com o Santos. A transferência, o total deste valor deve ser perto de 2 milhões de euros, que era o valor que o Santos pedia justamente para liberar o jogador. A informação que se tem é de que para os clubes vai ficar 1 milhão e 800 mil euros, mas tem a questão de comissão de empresário, comissão para intermediário, então a negociação toda deve girar em torno de 2 milhões de euros, que hoje dá mais ou menos 12 milhões e 900 mil reais. Vamos arredondar para 13 milhões para ficar melhor o cálculo. Qual é a grande novidade? A grande novidade envolve até o valor do orçamento do Grêmio nessa temporada, que é em relação à forma de pagamento. Porque hoje é muito difícil que os clubes façam um pagamento à vista, quase ninguém tem dinheiro para pagar um jogador, fazer uma transferência com pagamento à vista, a não ser multa rescisória. Então, a negociação ficou firmada, isso de acordo com a informação trazida primeiramente pelo Vene Casagrande, é de que o valor será parcelado em 4 vezes, ou seja, esses 2 milhões de euros serão pagos em 4 parcelas. Essas parcelas serão 2 nesse ano e 2 no ano que vem. Aí você vai perguntar, mas o que vai de fato impactar no planejamento do Grêmio? Lembra que o presidente Alberto Guerra falou aí numa entrevista para a Rádio Bandeirantes de que o Grêmio teria cerca de 8 milhões de dólares, aproximadamente 50 milhões de reais, para investir nesse ano, para gastar com compra de jogadores nesse ano? Pois bem, qual é o raciocínio aqui? O raciocínio aqui, e esse raciocínio é o que deve ser utilizado pela direção do Grêmio, é de que, ao invés de usar esses 2 milhões de euros, como muita gente cogita, vai ser usado apenas 1 milhão de euros, né? Aproximadamente 6 milhões de reais dos 50 milhões que o Grêmio tem destinados para compra. Então, como serão 2 parcelas nesse ano e 2 parcelas no ano que vem, o Grêmio vai poder usar menos a quantia que o Grêmio tinha reservado para a contratação do que estava se falando, que seriam os 2 milhões de euros, os 12 milhões de reais, enfim. Foi uma forma que o Grêmio encontrou de fechar essa contratação, que é uma contratação que o clube já observa há um bom tempo, um jogador que o Grêmio gosta há um bom tempo, observa desde o meio do ano e que também não pesa muito no orçamento de compras dessa temporada. Então serão 2 parcelas nesse ano e 2 parcelas no ano que vem. A tendência é de que seja uma parcela a cada 6 meses, que é o modo mais comum aí que os clubes fazem esse tipo de acordo. Então o João Lucas está praticamente certo no Grêmio, resta a questão de botar a negociação toda no papel, o jogador assinar, fazer exames médicos e ele será anunciado oficialmente pelo Grêmio. A gente ainda não tem a confirmação de quanto tempo de contrato esse jogador pediu. Agora, não vai ser um contrato de 1 ano e nem de 2, deve ser um contrato de pelo menos 3 anos com esse jogador que tem 26 anos de idade, pertence ao Santos e que atuou nessa temporada emprestado pelo Juventude. Outro assunto importante que a gente precisa falar, e aí você viu aí no título do vídeo, né? O novo Grêmio. Por que a gente quer dizer isso? Até o momento, até o dia 30 de dezembro, e se a gente for pegar o recorte desde o dia 9 de dezembro, que foi um dia depois do fim do Campeonato Brasileiro, e foi quando o Grêmio fez o primeiro anúncio de saída, que foi do técnico Renato Portaluppi, a gente tem uma barca de saída do clube, a gente tem tantas saídas dentro e fora de campo, que a gente vai elencar aqui para vocês para explicar um pouco do que está acontecendo no Grêmio. Vamos lá? Renato Portaluppi, Marcelo Salles, que era o auxiliar dele, o Alexandre Mendes, que já estava fora, né, estava afastado, mas vamos contar junto, o Antônio Brum, que pediu para sair, né, por conta de questões familiares, aí tem o Mauri Lima, que é o preparador de goleiros do Grêmio, que é o ex-preparador de goleiros no caso, o Enio Oliveira, que era o seu auxiliar, o Mário Pereira, que foi o preparador físico que cuidou do clube desde a saída do Heverson Pimentel, que foi para o Corinthians, o Gabriel Alves, que era o seu auxiliar da preparação física, e aí a gente entra na lista dos jogadores. A gente tem
Por enquanto, 8 saídas já. Rafael Cabral, que volta ao Cruzeiro. Felipe Scheibe, que terminou o contrato, o Grêmio não vai renovar. Breno, que foi negociado com Fortaleza. Fábio, que se aposentou. Reinaldo, que não teve o contrato renovado. Jeromel, que se aposentou. Rodrigo Caio, que também o Grêmio optou por não renovar o contrato. O Soteldo, que o Grêmio decidiu hoje, que não vai exercer a opção de compra. Diego Costa, que não vai ter o seu contrato renovado, já tem 17 saídas. E aí tiveram outras 2 saídas numa parte mais institucional, que foi a saída da Daniela Lenz, que era a antiga assessora do presidente Alberto Guerra, e também da Patrícia Velho, que era a supervisora, o gerente ali, né, das redes sociais. Então, são 19 saídas em um total de 21 dias. Quase uma saída por dia do Grêmio. Por que a gente quer dizer isso? Dentro do elenco, o Grêmio estima que vai conseguir liberar aproximadamente 3 milhões e meio de reais da sua folha salarial. Isso é importante a gente falar, porque é com esta margem, com esta brecha, que o Grêmio vai utilizar para reforçar o seu elenco. O Grêmio entende que não tem condição de ter uma folha salarial maior do que a de 2024, que foi fixada, né, que chegou a bater em 16 milhões de reais por mês. Inclusive, muito se fala que é a folha salarial mais cara da história do Grêmio. Então, qual é o raciocínio? O Grêmio pretende pelo menos trazer 6 reforços. O Grêmio abriu uma brecha de 3 milhões e meio de reais no mínimo com os jogadores na sua folha salarial para o ano que vem. A ideia é utilizar o salário desses 6 jogadores para que no final o custo do elenco que iniciará a temporada de 2025 seja também de 16 milhões de reais ou próximo disso. A gente pode somar nisso também o custo menor da comissão técnica, porque a comissão técnica do Renato custava 1 milhão e 800 mil reais aproximadamente. 1 milhão e meio de salário para o Renato, tinha também os seus 3 auxiliares, então o custo total aí, somando com imposto, enfim, dava perto de 1 milhão e 800 mil reais. Desta vez, a comissão técnica do Gustavo Quinteiros deve custar, e essa é a informação que a gente tem, um custo aproximado, somando o Gustavo Quinteiros, seus auxiliares, o preparador físico novo que veio, o Hugo Roldan, deve ter um custo aproximado de 1 milhão e 300 mil reais. Então, já é uma economia de 500 mil a mais. Soma com os 3 milhões e meio do elenco, né, desses jogadores todos que saíram, a gente tem uma redução de 4 milhões. Então, a folha que era de 16, no final do ano estava em torno de 15 milhões e meio, mas vamos arredondar o cálculo, de 16 cai para 12. E com esses outros 4 milhões, 3 milhões e meio, o Grêmio quer fazer com que os novos jogadores que cheguem, os novos jogadores que sejam contratados, entrem nessa brecha, para que lá em janeiro, fevereiro, a folha salarial do Grêmio esteja no patamar de 16 milhões de reais. Esse valor é definitivo? Não, não é definitivo, porque o Grêmio está negociando um contrato novo de patrocínio, pode ser que o Grêmio venda mais jogadores do que está orçado, o Grêmio botou no orçamento 136 milhões de reais. Pode ser que o Grêmio venda mais jogadores do que essa projeção, que também aumenta a capacidade de investimento do clube. Mas esse é o raciocínio, essa é a lógica inicial. Fazer com que a folha salarial do elenco do Grêmio em 2025 seja de no máximo 16 milhões de reais. Se der menos, melhor. Mas pode chegar até 16 milhões de reais. Esse é o planejamento inicial. E falando aí umas outras informaçõezinhas de mercado que envolvem o Grêmio, a primeira delas que foi divulgada agora na noite desse dia 30, de que o Reinaldo está muito próximo de ser anunciado pelo Mirassol. O Mirassol que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, né? É o caçula da Série A. Então, o Reinaldo deve acertar com a equipe paulista, equipe do interior paulista, por um contrato de 1 ano. Além do Reinaldo, também deve chegar o Rafa Silva, jogador do Cruzeiro, por empréstimo. Então o Reinaldo, que não teve o contrato renovado com o Grêmio, anúncio foi feito hoje, o Reinaldo já está muito próximo de ser o novo reforço do Mirassol. Outra informação que envolve o Grêmio. O meia Cláudio Aquino, de 33 anos, que foi destaque do Vélez Sarsfield nessa temporada, o Vélez que foi campeão argentino, inclusive sob comando do Gustavo Quinteiros, e teve o nome cogitado no Grêmio, foi anunciado por um novo clube. Ele assinou com o Colo-Colo do Chile, contrato até dezembro de 2025, estava livre no mercado, então somente precisou acertar salário e luvas com o jogador, que optou por sair do atual campeão argentino e também chegar ao Colo-Colo. Ele despertou o interesse do Grêmio, do São Paulo e também do Fortaleza. E para fechar o vídeo, uma informação que envolve um jogador que pode chegar no Grêmio, mas é uma negociação muito difícil. Trata-se do zagueiro Kusevich, chileno, 28 anos, destro e que atualmente atua no Fortaleza. Ele pertence ao Coritiba, está emprestado ao Fortaleza e amanhã, no dia 31 de dezembro, encerra a prioridade de compra, ou seja, o Fortaleza precisa
chegar a um acordo com o Coritiba pela compra do jogador, senão vai ter que enfrentar a concorrência de outros clubes. A informação que eu tive, até conversando com alguns setoristas do Coritiba, inclusive com o Rogério Scarione, que é um dos melhores deles lá, é de que tá tudo certo. O Gustavo Quinteiros indicou esse jogador para o Grêmio porque eles trabalharam juntos na Universidade Católica do Chile entre 2018 e 2019. Kusevich e o Gustavo Quinteiros enfrentaram o Grêmio na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019, vocês lembram? Vitória da Universidade Católica lá no Chile, vitória do Grêmio aqui na Arena por 2-0 ainda na fase de grupos. Então, o Gustavo Quinteiros conhece muito bem o Kusevich, foi campeão com ele e indicou a sua contratação. É muito difícil que o Grêmio consiga atravessar esse negócio, porque, como eu disse, a informação que eu tive é que está tudo certo, de que, inclusive, um jogador foi envolvido nessa negociação, que é o Bruno Melo, o jogador que passou pelo Corinthians também, de que ele já se apresentou ao clube e de que a negociação está muito bem encaminhada, que falta somente fazer um anúncio. Mas foi um nome que o Gustavo Quinteiros indicou. A informação que se tem, e aí é mais um rumor do que informação, é de que o Fortaleza estava pedindo 8 milhões de reais para negociar o jogador em definitivo aí, que o Coritiba estava pedindo para negociar com o Fortaleza. Então, Kusevich foi um nome indicado pelo Gustavo Quinteiros, o Grêmio tem interesse nesse jogador. Se não for anunciado oficialmente até o dia 1º de janeiro, o Grêmio vai intensificar conversas, vai tentar apresentar uma proposta, mas a negociação está muito bem encaminhada para que o Kusevich permaneça no Fortaleza pelos próximos anos, aí sim em definitivo, mas foi um nome que o técnico Gustavo Quinteiros indicou. Gustavo Quinteiros, que deve se apresentar em Porto Alegre no dia 5 ou no dia 6 de janeiro, vai chegar uns diazinhos antes da reapresentação, vai ter uma reunião com a direção do Grêmio para definir como serão os primeiros passos da pré-temporada e também fazer um mapeamento melhor aí de reforços que podem faltar no elenco. O Grêmio quer até o dia 8 de janeiro ter pelo menos 4 jogadores anunciados e também já prontos aqui em Porto Alegre para fazer a pré-temporada com o grupo. E aí, o que achou desse monte de assunto que a gente trouxe aqui? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Deixa o like no vídeo e compartilha com seus amigos aqui o canal. Vai ajudar bastante a gente. Feliz ano novo para você e que 2025 seja um ano muito bom para o Grêmio. Estaremos aqui na companhia de você que está aí do outro lado. Tamo junto, um grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau!